A parte boa é que não tem ninguém igual a gente. E a parte ruim? Cada um tem que ser estudado, cada um tem que saber seus limites. Muitas coisas nós somos iguais. Somos seres humanos, somos feitos de carne e osso, precisamos comer, beber, precisamos tomar banho, vestir roupa, né? Mesmo, né? Só os índios lá, bem longe mesmo da civilização, que andam nus, né? Cada um na sua cultura. Então, muita coisa é igual, mas a nossa subjetividade, nosso jeito de ser, por mais que pareça, por mais que eles criem, né, por exemplo, os temperamentos, né, fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo, eles coloquem quatro tipos de pessoas, né, de temperamento. Por mais que coloque os quatro, todos nós temos os quatro temperamentos. Aí dois sobressaem e dois ficam mais discretos, mas estão ali. Agora, como é que nós vamos analisar um por um? Essa é a arte da vida. Quem domina a arte de compreender as pessoas, domina a vida, né? Porque a primeira pessoa que ele precisa compreender é ele mesmo. Então a Bíblia diz assim, ó, melhor que domine o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então melhor aquela pessoa que se compreende do que aquele que é valente, do que aquele que é guerreiro, do que aquele que consegue fazer muita coisa. Por quê? Quando a pessoa não compreende a si mesmo, ele já se perde, né? No decorrer da vida ele se perde. Muitas pessoas perdem o rumo. Já viu que as pessoas que correm tanto e depois não sabem para onde está indo mais? Porque se perdeu. Daí vem uma frase que eu já falei aqui várias vezes. Mais importante é a direção do que a velocidade. O importante é você saber onde você vai chegar. O importante é você saber onde você quer chegar e saber que você vai chegar. Agora, o tempo, aí vai depender de outras variáveis, então a gente tem que ter paciência com as coisas. Por isso, gente, eu quero lembrar cada um aqui, ó. Esse canal é para ser estudado, então vai na playlist, tem lá várias séries que foi gravada já com tema específico. Por exemplo, criando um ambiente saudável, família ideal e família real, família que sonha, família e finanças. São várias séries com assuntos separados para ser bem estudado. Então todo dia tem vídeo para que todos tenham aí conteúdo, quase 800 vídeos já no canal para a pessoa assistir. Agora, ter o vídeo só não vai resolver. Se inscrever só não adianta. Tem que estudar. Todo assunto na vida tem que ser estudado, né? Todo dia eu falo a mesma coisa, né? Ó, estou terminando, estou fechando o nono período de psicologia. Imagina, quase 5 anos de estudo para me tornar um psicólogo. E depois, tenho que continuar estudando. Já estou fazendo uma pós-graduação. Por quê? Porque eu tenho que continuar estudando. As coisas acontecem. Na saúde mental é igual saúde física. Não apareceu o coronavírus, o Covid? Assim, agora é Ômicron. É assim, as doenças aparecem. Então, a doença mental também, aparecem novas doenças mentais. E então a gente tem que continuar estudando. Família é assim. Uma coisa era criar família quando eu tinha 10 anos de idade. 1970. Imagina, 50 anos atrás. Que eu tinha 6 anos de idade, agora eu tenho 56. Então minha mãe e meu pai tinham de criar filhos naquela época de um jeito. E agora? Mudou completamente. Então, quem está criando filho agora tem que saber que mundo que está. Ele fala assim, meus pais me criaram assim. Então, no mínimo, né, geralmente, no mínimo, você e seu filho vai ter assim, pelo menos uns 15, 16 anos de diferença. Eu acho que a média seria assim, 20 anos de diferença. A média, né? Ó, gente, 20 anos muda muita coisa. A minha geração com a geração da minha filha mudou muita coisa. A minha geração com a geração do meu filho deu 30 anos. Mudou muita coisa. Então, eu para minha filha, 20 anos. Eu para o meu filho, 30 anos. Eu para o meu neto, 46 anos. 46 anos, 47 anos, sei lá. É muita coisa. 46, quase 47. Imagina,
como que é a criação do vô com o neto. Os pais precisam compreender isso. Então, nós estamos aí começando uma série de tipos, né, de pais. Tipos de pais e suas características. Né? Quatro formas, né, quatro formas de educar os filhos. Como educar os filhos. Então, são coisas assim que a gente precisa de compreender, que pode mudar completamente a nossa o nosso jeito de ser. Agora, se a gente não estudar o assunto, a gente não dá conta de acompanhar as mudanças que acontecem. Então, só colocar aqui o é uma benção. É só olhar aqui como que eu coloquei, que fica melhor para eu falar. Quer ver? Só um minutinho. Só um minutinho. Olha, o que eu quero falar é o seguinte. O tipo de família, o tipo de criação, que tipo de pai que, né, que nós somos, que tipo de pai e mãe que você quer ser. Porque não adianta querer ser. Né? Tem que ser. Tem que aprender. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Então, eu quero pegar aqui só um minutinho. Ai, ai, viu? Só porque eu estou com pressa, eu não estou achando. Aqui, ó. Tipos de pais e suas características. Tipos de pais e suas características. Então, nós começamos a falar isso outro dia. Tipos de pais e suas características. E eu citei aqui algumas coisas. Por exemplo, tem a live do dia 8 ou dia 9. Está lá falando exemplo de pais. Por exemplo, o pai ausente, o pai amigo, o pai indiferente, o pai irritante, o pai engraçado, o pai sério. Então, assim, são vários tipos de pais que tem por aí. Pai e mãe. Quando eu falo pais, estou falando de pais e mães. Aí, só que quando a gente estuda melhor o assunto, nós descobrimos os tipos de pais. Então, foi separado, é estudo acadêmico, tá? É um trabalho acadêmico. 4 tipos de pais: autoritário, permissivo, negligente e os pais e os pais ideais, tá? Claro que o ideal, gente, ninguém chega. É igual a série Família Ideal e Família Real. A ideal, tudo que você idealiza perfeito. E o que é real é cheio de falha. A vida é assim. Então, vamos falar o que é um pai, autoritário. Só para a gente começar a ter uma ideia do que é, porque aí você vai se identificar. Agora, eu quero deixar aqui um alerta. Quando a gente fala disso, o que os filhos ficam pensando? Nos pais. Normal, né? Você vai pensar no seu pai e na sua mãe, porque é eles que te criaram. Agora, todo mundo sabe que não dá para voltar no tempo. Todo mundo sabe que não dá para mexer no futuro. Então, o único jeito que tem é o presente. Então, eu já vou deixar um alerta. Primeira coisa, lembre que nossos pais fizeram o melhor que podiam dentro daquilo que eles sabiam fazer. Daí, você vê a importância de estudar o assunto. Eu já contei que meu testemunho, eu casei com 20 anos, tá? Com 19 anos, na verdade, e com 20 anos minha filha nasceu. Eu não estudei o assunto nem para casar e não estudei o assunto para ser pai. Por quê? Inconscientemente a gente pensa que sabe. Por quê? Se você vive numa família, você sabe. Só que tem coisa que você sabe que você não deve fazer, tem coisa que você aprende que deve fazer, só que no meio disso tudo, a gente tropeça, a gente engana com um monte de coisa. Porque uma coisa é quando você está criança, adolescente e jovem. Você vê a família de um jeito. Quando você se casa, você vê a família de outro. Quando você tem filhos, você vê sua família de outro jeito. E quando você fica mais velho, como eu sim já sou vovô,
meu segundo netinho tá vindo por aí, e aí você enxerga a família de outro jeito. Então, para cada momento, você tem que estudar aquele assunto. Então, eu falei aqui outro dia, ninguém está completo. Eu não estou completo. Eu, 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 eu preciso aprender a cada dia a ser um pai melhor, a ser um marido melhor, a ser um vovô melhor, a ser um sogro melhor. Por quê? Porque cada dia é um desafio novo, é uma experiência nova. Eu nunca vivi o dia de hoje, nem o dia de amanhã. Eu só vivi até ontem e hoje até agora. Então parece besteira, parece uma coisa filosófica, mas isso é muito importante você entender. O que você sabe até hoje, deu para você viver até hoje. Para amanhã, tem outros desafios. E o pai autoritário? Quais são as características dos pais autoritários? São aqueles pais rigorosos. Gente, o rigor não é ruim, mas o rigor exagerado, exacerbado, né? Aquela coisa assim muito enrijecida, aquilo deixa as crianças, deixa os adolescentes, deixa toda a família ansiosa. Deixa a família, como diz, pisando em ovos. Já viu aquela família assim, quando o pai chega, né, a criança está brincando, a criança está gritando. Isso acontece demais. As crianças estão em festa, aí chegou o pai, acabou. É menino vazando do quanto é lado, é menino quietinho, é menino arrumando a casa, porque o pai chegou. Parece ser um bom sinal, né? Que o pai chegou, mas não é. Isso é não é necessariamente um bom sinal, não pode ser um mau sinal. Por quê? Chegou a lei. A função paterna tem esse papel mesmo, de exercer a lei, né? Porque a mãe, a função materna é o quê? Alimentação, higiene, segurança, afeto, linguagem. Então, a função materna é uma. A função paterna é a lei, é como se fosse assim, fazer uma separação entre a criança e a mãe. Já viu aquele termo? Ah, menino criar com vó, menino criar só com mãe. É manhoso, é momento. Porque as mães normalmente são mais meigas, são mais carinhosas, são mais atenciosas. E o pai vem e faz esse corte, faz essa castração, né, como diz a psicanálise, faz essa castração, faz essa separação entre os dois, para o menino começar a ter autonomia. Se não fosse a função paterna, que pode ser exercida pelo pai, ou pela mãe, ou pela avó, ou pelo tio, ou pelo qualquer pessoa, tá? Ou uma instituição, uma escola, a igreja, tudo isso ajuda com